Qual é o sentido da fé para você? Acreditar em alguma coisa faz sentido? Você acredita em algo? Você acredita em alguém? Você tem confiança de que existe alguém que está no controle desse mundo? Você acredita que existem possibilidades de nós cada vez mais conhecermos sobre Deus, que Ele está conduzindo a nossa vida? Nessa temporada, o sentido da fé, a gente está apresentando para você alguns temas relacionados exatamente à fé, que é a base daquele que acredita num Deus que está no controle e que se comunica com o ser humano também. E é tudo isso que a gente está estudando ao longo dessa temporada e dessas semanas. Essa semana especificamente a gente está falando sobre a fé na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a fé? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre fé na palavra de Deus. Se você acredita no que a Bíblia diz, como a Bíblia foi escrita, como ela foi inspirada ou não. Muita coisa boa está por aí, tá bom? Mas é bem rápido, a gente vai para o intervalo. Na sequência eu já volto com você, abordando um pouquinho mais hoje sobre um tema bem interessante. À luz da palavra de Deus, a gente volta. Uma vez juntos com você aqui no programa Escola Bíblica, seja bem-vindo. Quarta-feira, meio de semana, como é que está sendo a sua semana, hein? Iniciozinho do mês de fevereiro aí, o tempo passa muito rápido, né? A gente já finalizou o mês de janeiro aí e as lutas estão diante de nós. Muitas pessoas aí com suas batalhas nesse novo ano. No final do ano passado, não sei se você se lembra, você que assistiu o programa, alguns programas no ano passado, você que já está acompanhando a gente mencionou o seguinte, né? Muita gente pensa assim, olha, 1º de janeiro de 2021, novidade, coisas novas, muita coisa mudou, mas muita coisa continua igual, né? Então, o fato de um novo ano não quer dizer que as coisas serão piores ou melhores, muita coisa continua como está. Mas a gente, pelo menos, você e eu, podemos mudar. Nós podemos mudar para melhor. E é essa a expectativa que a gente tem para esse novo ano, que está só começando ainda. E uma das maneiras da gente começar um novo ano melhor é a gente buscar mais a Deus, é a gente confiar mais em Deus. Por isso que a gente resolveu começar esse novo ano, começar essa nova temporada falando sobre o conceito geral da fé. Eu vou começar aqui, antes da gente projetar, estudar o tema de hoje, com um texto que eu encontrei agora há pouco aqui nas redes sociais, que é um texto de Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho, dizendo o seguinte: ter fé é acreditar naquilo que você não vê, e a recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. Então, por mais que você não veja, o resultado é aquilo que um dia a gente vai enxergar. São coisas palpáveis, tá? Vale a pena a gente acreditar, vale a pena a gente confiar, ter fé. E por falar nisso, o tema dessa temporada, você já sabe, se não sabe ainda, é o sentido da fé. E eu quero oferecer para você esse DVD que foi produzido pelo Departamento Escola Bíblica aqui da Novo Tempo e está sendo apresentado por nós aqui no programa Escola Bíblica. O sentido da fé é um DVD gratuito, é um presente para você. Esses dias nas redes sociais, uma pessoa em específico me perguntou: pastor, eu preciso ser um anjo da esperança para ganhar esse DVD? Você que não sabe o que é ser um anjo da esperança é aquele apoiador da Novo Tempo, é aquele que patrocina a Novo Tempo, e você pode ser um anjo da esperança também, mas você não precisa ser um anjo da esperança para você receber esse DVD. Basta você entrar em contato com a gente ou através do WhatsApp ou através do telefone. O WhatsApp é esse que você está vendo, manda para a gente uma mensagem dizendo que você quer receber esse DVD e a gente vai enviar para você. Ou ligue para a gente também, que a gente vai fazer questão de enviar para a sua casa, tá? Aproveita o programa, encerrando depois, anota o telefone, liga para a gente, é um presente da Novo Tempo, complementando tudo que a gente está falando aqui, tá? O conceito geral de fé na Bíblia foi apresentado ontem. Nós falamos sobre o conceito geral do que é fé, no primeiro dia, aliás, na segunda-feira. Ontem nós falamos um pouquinho o que é a fé na Bíblia.
qual é o conceito de fé na palavra de Deus. Hoje é um tema um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre fé, mas primeiro a gente tem que contextualizar. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago é um dos livros da Bíblia que mais fala sobre fé. E ele apresenta alguns conceitos bem interessantes do que é fé. Nós poderíamos ilustrar aqui em vários textos bíblicos, em vários livros da Bíblia, mas como o livro de Tiago é um livro que menciona muito sobre fé, e vale a pena você ler com calma depois, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele hoje, tá bom? Antes a gente vai orar e na sequência eu quero aproveitar e interagir com você após a oração e nós vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Senhor, obrigado mais uma vez por esse tema, pelos amigos queridos de todos os cantos do Brasil, fora do Brasil também, que estão acompanhando a gente. Abençoe essas pessoas nas suas lutas, nos seus desafios pessoais e particulares e nos ajude, acima de tudo, a termos mais fé em Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha, para muitas pessoas, quem sabe seria um fardo, né? Todos os dias estar aqui, ou todos os dias ter que estar aqui de pé, sair de casa, mas para mim é uma alegria muito grande estar com você. E mais feliz ainda eu fico quando você interage com a gente, quando você participa, quando você coloca a sua opinião. Ontem a gente fez uma pergunta aqui, e deixa eu aproveitar e agradecer algumas pessoas que escreveram. A Jaqueline, nós perguntamos aqui qual é o seu personagem bíblico que representa a fé para você, que você mais gosta, que é um homem, uma mulher de fé. A Jaqueline, ela não diz de onde ela é, mas ela diz assim, Jesus e Daniel. E também outros. Eu não vou dizer por quê, porque senão vou escrever um texto aqui, tanta coisa boa sobre eles, né? Tem outras pessoas que escreveram também. Eu creio que não tem o nome delas, mas pelo menos mencionar aqui. Alguém escreveu Davi, porque ele foi um pecador, mas mesmo assim teve um coração segundo o coração de Deus. Outra pessoa disse assim, Jó, porque mesmo em meio às tragédias não perdeu o foco em Deus. E tá, é claro, muitas pessoas disseram que Jesus é o personagem ou é a pessoa preferida. E essa pessoa disse assim que para ela Jesus pelo fato dele amar tanto a vida e deu a vida para nos salvar. Nos amar, né? E deu a vida para nos salvar. Vamos ao tema, então, de hoje? Fé, falando um pouquinho nos escritos de Tiago. A Bíblia apresenta, quando a gente vai à palavra de Deus, ela apresenta algumas respostas para as nossas perguntas no campo da espiritualidade, né? Se você tem alguma dúvida na questão espiritual, quando a gente folheia a Bíblia, a gente vai de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra algumas respostas, né? E ela tem uma resposta clara e definitiva, clara, precisa sobre o que é fé. E nós encontramos um conceito muito interessante exatamente nesse livro que eu mencionei para você, que é a Epístola de Tiago. Mas antes a gente vai contextualizar, entender um pouquinho, conhecer o autor Tiago, para a gente ver em que ponto a gente pode aprender algumas coisas interessantes sobre fé, tá bom? Hoje é algo um pouco diferente. Então presta atenção que é mais uma lição para nós aqui. A gente está muito longe do que as primeiras igrejas cristãs viveram, né? A primeira igreja cristã. Tanto na questão cultural, quanto no tempo que a gente viveu. A primeira igreja cristã, ela surgiu ali no início do primeiro século, 2000 anos atrás, muito tempo atrás. E tanto isso, a distância, quanto o formato da igreja, né? O estilo, o modo de viver, o modo de ser daquela igreja é muito diferente de 2021 também. Deixa eu apresentar um dado interessante para você. Esse dado é de 2010, já é considerado antigo, mas é o dado basicamente mais recente que a gente tem. Hoje, no Brasil, que se dizem cristãos, são 86% ou 86,8% das pessoas. Evangélicos, 22,2%, católicos, 64,6%. Isso já mudou bastante, tá? Só que é o único dado concreto que a gente tem mais atual, e embora tenha se feito pesquisa sobre esse assunto, mas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa, esse é o dado mais recente. É claro que o número de evangélicos cresceu bastante, isso é fato, mas quase 9 pessoas de cada 10 pessoas dizem que são cristãs. Então, a maioria das pessoas que está assistindo você
possivelmente é um cristão, né? Agora eu pergunto para você o seguinte, embora a maioria dos brasileiros saibam, ou se dizem melhor, que são cristãos, você acha que a maioria dos brasileiros sabe o que é ser cristão de verdade? Você acha que as pessoas, ou a maioria dos cristãos, sabe o que é fé? Mesmo muitas vezes a gente dizendo que somos cristãos, a gente não conhece. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, ao Novo também, no início do cristianismo, há um contraste com o cristianismo de hoje. Hoje, nós temos que ter fé, sim, mas no passado as pessoas tinham que exercitar muito a fé dela. Existia um movimento cristão muito forte, né? Hoje a gente olha para as igrejas, existem os louvores, existem as comunidades, as mega churches, né? As grandes igrejas, né? As grandes congregações. Mas naquela época as pessoas se reuniam em casas. Então era um ambiente diferente. Para a gente entender um pouquinho sobre fé, vamos entender um pouquinho sobre os cristãos também. Aquela realidade era uma realidade onde os cristãos eram extremamente perseguidos. E a maioria dos primeiros cristãos, eles eram judeus que se convertiam, né? Não era fácil, e eles eram perseguidos pelos companheiros ou os antigos companheiros que eram israelitas, né? Então imagine só, olha a luta que era para alguém se tornar um cristão. E quando a gente vai na Bíblia, na carta de Tiago, ela fala sobre os primeiros vislumbres do cristianismo, aqueles que foram os primeiros cristãos. E a partir dessa explicação de como eram os primeiros cristãos, a gente consegue enxergar como eles viviam e o que representava a fé para eles. Muitas epístolas, né? Muitas cartas, muitos textos do Novo Testamento, eles são escritos para igrejas que necessitavam urgentemente de um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas quando a gente vai nos escritos de Tiago, ele escreve a sua carta para uma igreja que estava sendo dispersa, né? Naquela época existia uma igreja que estava em Jerusalém, os cristãos, e eles começaram a sair de Jerusalém. Então, presta atenção nessa ideia, começaram a sair de Jerusalém, por quê? Por escolha de alguns e porque grande parte dos cristãos estava sendo perseguido ou estavam sendo perseguidos pelos antigos judeus. Então, Tiago escreveu uma carta para 12 tribos que estavam nessa saída chamada de dispersação. E eu quero ler para você Tiago 1, verso 1. Você vê Tiago escrevendo aqui, e Tiago 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele começa a escrever aos cristãos. E essa frase dispersa entre as nações, ela traduz da palavra grega, né, a palavra dispensação, ou na Palestina, o termo diáspora, né, que se refere aos judeus que deixaram a Palestina pela força, né? Era um momento que Tiago começou a incentivar a fé das pessoas. A gente vai para o intervalo e depois do intervalo eu vou dizer, a gente vai entender aqui quais as duas razões pelas quais Tiago escreveu a carta de Tiago e quais são as duas razões bíblicas que Tiago disse que fortalecem a fé do cristão. O cristão sofria, o cristão estava sendo perseguido, o cristão teve que abandonar a família, as raízes, o lugar de origem, mas Tiago diz o seguinte: olha, existe um motivo para você ter fé. E é isso que você que está sofrendo agora em casa também tem que aprender no relato de hoje, que a gente está falando sobre o que Tiago fala sobre a fé. É bem rapidinho, após o intervalo a gente volta com você. Até já.
Já estamos de volta com o programa Escola Bíblica. Tem tanta gente querida que pede os abraços aqui e a gente, infelizmente, não tem condições de mandar um abraço para todos, mas para você que está acompanhando, você que escreve para a gente, que diz assim, olha, manda um abraço para pessoas queridas que estão acompanhando aí. Eu faço questão com muito carinho de agradecer a você que tem entrado em contato com a gente, tá? Aqui, e representando, temos um abraço que eu quero mandar muito especial aqui. Pastor, manda um abraço para a Antônia, para o João Alves. Somos casados, assistimos Escola Bíblica todas as noites. O tempo da semana está sendo muito bom. E também a Aline Noronha, ela fala, manda um abraço para minha avózinha. A dona Bertolina, da cidade de Registro, Deus abençoe. E ela fala assim, olha, minha avó diz o seguinte, que você fala com ela todas as noites. Tá bom, um abraço para a senhora Bertolina que está assistindo a gente também. Tanta gente querida, né? Jovens, adultos, os idosos também. Muito obrigado por sua audiência. Vamos finalizar um pouquinho para conhecer um pouco sobre Tiago e dizer o que ele fala sobre a fé, que é o ponto-chave aqui. Tiago, quem foi Tiago? Existem vários Tiagos mencionados na Bíblia, né? No Novo Testamento existem 4 Tiagos que foram mencionados na Bíblia para a gente entender. 2 deles foram discípulos. Marcos, capítulo 3, fala sobre eles. O pai de Judas também, que não é o Judas Iscariotes, que é outro Judas, também chamado de Tiago, e um outro quarto, que é um dos irmãos de Jesus. Apenas desses 4, apenas um, que é o irmão de Jesus, conviveu com ele o suficiente, importante tempo com ele para escrever a carta. Então, nós acreditamos que, de certa maneira, Tiago, o irmão de Jesus, foi o autor do livro de Tiago. Tiago teve a oportunidade de observar Jesus e ele, então, começou a escrever sobre fé para os cristãos. Ele, no início do livro de Tiago, ele fala exatamente sobre ele sendo um servo de Jesus. Apesar de ser irmão de Jesus, ele se coloca como servo. E a influência de Jesus ensinou sobre fé. Eu quero começar com você com uma pergunta aqui, que exatamente Tiago faz, respondendo o que é fé. O que é viver na fé verdadeira? Sabe o que Tiago fala? Agora, para você colocar como forma prática, aí é um ensino. Paulo diz o seguinte, que fé, ou Paulo não, Tiago, né? Cada conflito com o teste fortalece a fé e a fidelidade do cristão vitorioso. Eu quero ler para você, mencionar pelo menos aqui. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, lê com calma depois. Tiago 2, a partir do verso 14, ele diz exatamente o que projetamos na tela aqui. Que fé é você fortalecer algo quando você passa por batalhas. 11 vezes no livro de Tiago fala que a fé é fortalecida quando você enfrenta lutas. Então, a maneira pela qual Deus usa muitas vezes mecanismos para fortalecer a nossa fé é através das lutas. Se a vida fosse fácil, né, eu fico pensando que se fosse tudo muito fácil, para que fé? Para que confiança em Deus? É verdade que a fé move montanhas, é verdade que através da sua fé você pode ver isso, existem músicas, textos bíblicos que reforçam isso, através do impossível de Deus agindo, coisas acontecem quando você tem fé, mas como eu falei no primeiro dia, a fé mais do que simplesmente gerar o resultado que você espera, a fé é você acreditar em Deus mesmo quando as batalhas acontecem. Então, muitas vezes você ora, as coisas não acontecem como você quer. E aí, a sua fé acaba? Não, isso deve fortalecer a sua fé. Porque as coisas não estão bem, e aí sim é necessário fortalecer a fé. Então, quando a gente estuda o livro de Tiago, a gente percebe o seguinte, que essa é uma das maneiras pela qual Deus fortalece a nossa fé. Eles gostariam de saber como identificar a fé, né, os cristãos iniciais. E Tiago escreveu, olha, querem fortalecer a fé de vocês? Então, entendam que são as batalhas da vida que fortalecerão a sua fé. Deixa eu fazer uma pergunta prática para você. A gente está estudando aqui, né? Mas quais são as lutas que você tem enfrentado ou que você já enfrentou que tem ajudado a fortalecer a sua fé? Muita gente pode dizer o seguinte, pastor, na verdade as batalhas da minha vida, elas enfraquecem a minha fé. Olha,
eu lanço esse desafio para você. No meio das batalhas, você buscar a Deus. Porque é muito mais fácil a gente desistir, né? Mas aí que Deus fala conosco, num texto que foi mencionado ao longo da semana aqui, Deus não se revela totalmente para a gente. É uma opção de Deus não se revelar totalmente, para que a nossa fé se fortaleça. E existe uma segunda maneira de nós convivermos com a fé também. Tiago começa a escrever sobre isso. Como saber se eu tenho fé? E muita gente pergunta isso, pastor, será que eu tenho fé ou será que eu não tenho fé? A verdadeira fé será evidenciada pelas obras de justiça na vida do cristão. Então, duas lições aqui nesse estudo nosso hoje sobre fé. Primeira coisa é que as batalhas da vida devem fortalecer a nossa fé. E são um mecanismo utilizado por Deus para isso. A segunda lição é que você evidencia a sua fé através das suas obras. Como é que você sabe se você tem fé mesmo? Através das coisas que você pratica. E aí eu vou dizer duas coisas. Através da sua atitude de enfrentar as lutas, isso é uma maneira de você identificar a sua fé, ou você simplesmente chora, simplesmente lamenta, simplesmente murmura, reclama de Deus, ou você reage, você levanta a cabeça. Esse é o desafio que a gente tem. Porque naturalmente a nossa vontade diante das batalhas é a gente entregar. Mas é exatamente a nossa atitude prática que mostra a nossa fé, de enfrentar os problemas e mais, hein? A justiça na vida do cristão, as obras de justiça, como você trata as pessoas, vai mostrar se você é uma pessoa de fé ou não. Você trata as pessoas bem? Você é uma pessoa que diferencia aqueles que te interessam e aqueles que não te interessam? Olha, eu tenho acompanhado, né? A gente não é desse mundo, a gente não pertence a esse mundo, a gente sonha com o céu, mas a gente tem que conhecer o dia a dia aqui da terra, né? Eu tenho acompanhado aí o meio político, a gente lê uma coisa, vê uma notícia, vê um vídeo. Gente, e eu acho que vocês vão concordar comigo, quanta falsidade por aí, né? Quanta gente querendo enganar. Quanta gente se dizendo preocupada com pessoas, com gente, com isso, com aquilo. E aqui eu não cito nomes, e você chega às suas conclusões pessoais aí. Mas o fato é que é o seguinte, Tiago diz assim, você quer saber se realmente a pessoa tem fé em mim, em Deus? Então, a fé gera obras. Tiago 2, verso 17, diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você conhece uma pessoa de fé se ela realmente fizer coisas de coração para Deus e também para as pessoas. O que significa ter uma fé morta? O que significa ter uma fé morta e por que é tão importante entender isso? A gente pode ter uma fé morta. E uma fé morta é o quê? É uma fé sem obras. Eu simplesmente acreditar não vale nada. Essa fé é simplesmente uma convicção, né, intelectual sobre doutrinas. E não é isso que Deus espera de nós. A gente tem que conhecer, nós temos que nos envolver com a Bíblia, intelectualmente sim, mas existe uma prática por detrás disso. A fé sem obras, ela, como um cadáver, pode ter a aparência de uma pessoa, mas ela não tem vida. A videira morta não produz frutos. A fé morta não produz um modelo adequado de ações cristãs. É tudo inútil. Se a gente não batalhar para vencer... Então, deixa eu desafiar você hoje, nesse estudo de hoje. Quando você conhece a sua necessidade, mas não faz nada a respeito, quando você não corre atrás, quando você não faz algo por alguém, quando você simplesmente rejeita Deus, aí não tem como a gente fortalecer a nossa fé e não tem como a gente demonstrar a nossa fé. A fé enfraquece ou morre aos poucos quando a gente não luta para acreditar em Deus. Por isso que a fé também, sem obras, é morta. Amanhã, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente pode aprender a expressar melhor a nossa fé por meio das obras.
como a gente pode nos proteger dos enganos, das obras que salvam também, porque as obras não salvam, mas é necessário a gente confiar e praticar também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre, estudando o 2º capítulo do livro de Tiago, né? A gente tem alguns exemplos poderosos de pessoas que viveram a fé também, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, eu vou orar para que a sua fé se fortaleça em Deus e a minha fé também. Senhor, que as batalhas da nossa vida não nos desanimem, mas fortaleçam a nossa fé. E nos ajude para que possamos mostrar para o mundo que nós temos uma fé verdadeira, fazendo o melhor para Ti e para as pessoas também. Nos entregamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.